Toda sexta às 7h, Papo com Fleming. Personalidades, profissões, notícias, você fica sabendo aqui no Papo com Fleming. Toda sexta às 7h. Acesse o site www.websuapraia.com.br, YouTube Web Sua Praia e participe pelo WhatsApp 13 98165 8802. Papo com Fleming. A TV Sua Praia apresenta programa Jornada com Mark Fortuna. Entrevista, entretenimento, informação, novidades e muito mais. Programa Jornada com Mark Fortuna. O mundo conectado com você. Muito boa noite você, meu amigo, minha amiga, sintonizados aqui na TV Sua Praia. Hoje, dia 11/11, quinta-feira, estamos começando agora às 19h02, programa Jornada com Mark Fortuna. Entrevistando hoje o nosso querido amigo, ele que é professor, filósofo, sociólogo, teólogo, e foi tantas coisas mais que vocês vão descobrir durante esse programa. Nosso querido Romero Guedes. Romero, boa noite, tudo bom, querido? Boa noite, graças a Deus. Gratidão por estar aqui conosco hoje, viu? Sempre, irmão. É isso aí. 11 anos de caminhada já, hein? 11 anos. É isso. Quero agradecer também no meu querido Ricardo, aí na nossa parte técnica, o nosso diretor Fleming e a nossa querida Dani Zaniboni, Daniela, que vai falar conosco agora um pouco sobre as questões sanitárias e sobre como você, nosso web espectador, pode acessar as nossas redes de comunicação. Boa noite, Dani. Boa noite, Mark, Romero, Ricardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma quinta-feira, que eu tenho certeza que vai ser sensacional como todas as outras. Lembrando que a Web Sua Praia atende todos os protocolos de respeito ao Covid-19, né, de proteção, álcool em gel, o ambiente todo higienizado. Estávamos de máscara até antes de começar o programa e todos nós já fomos vacinados. Então, assim, mas a doença ainda existe, então continue se prevenindo e se cuidando, né, para a gente estar aí com saúde sempre. Aliás, Dani, já está em primeiro lugar aqui na Baixada Santista em vacinação, hein? Em termos de vacinação, a gente já é o número 1 aqui na Baixada, né, graças à população que também tem essa consciência de que a vacina é importante, graças aos governos federais, estaduais, municipais que estão nos proporcionando, né, a vacina que é tão importante para todos, né? E lembrando que nós estamos ao vivo às 19h06 pelo nosso site websuapraia.com.br, pelo aplicativo que você baixa gratuitamente no Play Store, né, e pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Você pode participar do programa, né, online por todos esses meios de comunicação que eu vou estar aqui ligadinha e passando para o nosso convidado. E lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos nossos canais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, e ative o sininho do YouTube, que todos os vídeos novos você já fica sabendo de imediato. Tem sempre novidade todos os dias no YouTube. É isso aí. Romero, vamos falar um pouquinho, começar a falar sobre a tua área, né? Você é teólogo, sociólogo, filósofo, professor, né? Por que você seguiu por esse caminho? De onde vem essa tua paixão pela filosofia e tudo mais? Primeiro começou com a teologia, né? Como eu sou religioso, né? Eu vivi a religião. Você inclusive foi ministro da palavra na Igreja Católica, isso, né? Até antes da pandemia eu estava ministrando, né? Falando da palavra. Aqui em Itanhaém. Aqui em Itanhaém. Como fui em São Paulo também em outro lugar. Só que aí eu fui estudar teologia quando eu era muito jovem, né?
estudei junto com os seminaristas, não para ser seminarista, mas eu estudei com os seminaristas para entender melhor, né? Eu escrevi algumas coisinhas, né? Alguns manuais, algumas coisas sobre religião, e aí eu estudei a teologia aqui na Faculdade de Assunção, que é a Faculdade dos Seminaristas, né? Que hoje pertence à PUC, né? Uhum. E daí que surgiu essa tua... Aí surgiu o interesse pela filosofia. Porque está bem ligado, né? Teologia, filosofia... A filosofia, a teologia e a sociologia, eles são matérias que estão uma intrínseca na outra. Tanto é que todos como se fala, as pessoas que estudamos nas 3 matérias são os mesmos filósofos. São vistos nas 3 áreas, isso, né? Você pega Karl Marx, por exemplo, você lê ele tanto na sociologia quanto na filosofia, Engels e assim sucessivamente. Vários filósofos estão sempre nas 3 áreas de estudo, né? A teologia, a palavra theo é Deus em grego, né? Isso. Biologia, amor biologia ou estudo? É estudo, né? Geralmente biologia, bio-vida, estudo da vida, amor à vida, né? Isso. Então, o estudo de Deus, né? Deus estuda-se? Estuda-se não a questão Deus, mas a questão das religiões, das instituições, né? Porque se a gente for falar a teologia, você estuda determinado número de deuses, né? Quando a gente faz uma teologia completa, porque nós temos 2 tipos de teologia. A teologia que ela é direcionada a cada religião. Que geralmente são daquelas universidades que pertencem a uma instituição religiosa. E também quando é feita pela própria instituição. Certo. Por exemplo, porque aí ele vai estudar só as coisas referentes a determinada instituição. E você tem a teologia como um estudo geral. Então, no caso meu, foram 5 anos, porque eu estudei quase todas as religiões, todas as seitas. Então, não foi voltada unicamente à Igreja Católica. Não. Foi a teologia, realmente, o estudo das religiões. Isso. Eu estudei tanto o cristianismo, como o budismo, como o espiritismo, fui em centro de candomblé, fui em todos esses, para quê? Para a gente poder entender a conexão que as pessoas têm com Deus, né? Até porque, segundo o que dizem, Deus é o único, né? O Deus é o mesmo, só que cada religião o interpreta de uma forma. Cada instituição prega de uma maneira diferente. Prega de uma maneira diferente. Os seus messias e tudo mais, né? Eu falo sempre, né, que o homem coloca na sua religião ou na sua instituição algumas coisas da humanidade, que essas que são a diferença. Mas a essência do Deus, que a gente diz que é o amor, ela é igual em todas. Agora, fala uma coisa para mim aqui. Esse é um assunto bem interessante, bem polêmico, né? Mas é um assunto que todos estão intrínsecos. Porque até aquela pessoa que se julga ateu, isso já é praticamente uma declaração de autorreligião também. Ou não? Eu não acredito como autorreligião. Porque você vê um ateu que acontece alguma coisa e fala, graças a Deus que não foi comigo. Então, isso é um agnóstico. É agnóstico, ele não é Mas ateu. Ele se julga ateu, né? Ele se diz que é ateu. O ateu é aquele que realmente não acredita em Deus, não acredita num ser, vamos dizer assim, metafísico, num ser que seja extracorpóreo, né? Agora, o agnóstico, ele acredita, mas ele não acredita na instituição. Né? Então, ele acredita em Deus, mas ele não pertence a nenhuma instituição. Entendi. Agora, o ateu, a gente não pode dizer que ele seja uma religião, mas ele faz parte, né? Porque mesmo não acreditar, você está acreditando em alguma coisa que é não acreditar. É como o ser que se fala, eu odeio política, mas todo cidadão é um ser político, né? Exatamente. Ao discutir o preço do pãozinho ou da gasolina com teu colega, você está fazendo um ato político ali, né? Você está fazendo. E até mesmo quando você discute com quem vai votar, em quem não vai votar, se faz bem, se não faz bem para a sua comunidade, para a sua vida, né, a determinada pessoa, determinado político. Para que serve um político? Né? O que ele faz parte na nossa vida? Né? E bastante, né, que ele ajuda a nossa vida bastante. Né? E participando, né? Nós vamos falar de política daqui a pouco, porque dentro da parte de filosofia e de sociologia você vai envolver muito. Como você é uma pessoa bem complexa,
né, com tanto conteúdo. E para quem não sabe, foi empreendedor também, tinha uma pizzaria aqui na Praia do Sonho, logo provavelmente tem novidades aí também. Surfista, viu, Dani? Surfista, Aliás, quero mandar um beijo para a nossa querida Cris. Cris, beijão, esposa aqui do Romero, aqui, grande parceiro, grande amigo de 11 anos e colega de escola também, professor lá no Colégio Belas Artes aí, né, Romero? Mas antes da gente voltar a falar sobre essas coisas, falando um pouquinho mais sobre teologia, você acha que é importante as pessoas, você como teólogo, as pessoas terem, não importa qual, alguma instituição religiosa, porque é um meio social também, né? É um grupo social também. Uma comunidade. É uma comunidade, né? Então, é importante a pessoa fazer parte, estar presente em alguma instituição. Com certeza, porque o ser humano, ele não é uma pessoa sozinha, né? Ele não é uma pessoa individual. Na verdade, para nós sermos, a gente precisa participar de uma comunidade. Se a gente não participa de uma comunidade, a gente acaba sentindo falta de alguma coisa. Então, toda e qualquer comunidade é muito importante. A religião, ela além de ser uma comunidade que você participa, ela também faz com que você tenha, vamos dizer assim, conceitos tanto morais, quanto conceitos de amor, quanto conceito de participação, né? Tanto é que a gente vê pessoas que no seu dia a dia de uma maneira e dentro de uma igreja ela é totalmente diferente, né? Por que ela é diferente dentro de uma igreja? Porque na igreja ela se encontra, às vezes, aquilo que ela gostaria de encontrar fora da igreja. E ela não encontra porque a sociedade não faz com que a gente seja assim. Então, quando a gente diz que a igreja, e isso qualquer uma, tá? Não uma específica, ela traz o amor, é porque ela faz com que as pessoas convivam entre si. Comunguem entre si, né? Comunguem entre si e dessa maneira consiga ter uma vida mais feliz. Tem uma palestra que eu dou que fala dos 3 eixos da felicidade. Então eu digo nessa palestra que a gente precisa de 3 coisas para ser feliz na vida. Primeira coisa que a gente precisa é uma boa família. E boa família, eu não digo que seja a família tradicional, mas, por exemplo, mesmo uma pessoa que mora dentro de um, que é, como é que se fala? Albergue. Que a pessoa vai ser adotada, como é que chama? Eu esqueci. Mas mesmo uma pessoa que abrigo, que não tem uma família tradicional, mora num abrigo, isso, mas que aquelas pessoas do abrigo se transformam em sua família, que dê o suporte que uma família daria, que é o suporte de dizer isso, dizer aquilo, dizer, olha, você está fazendo por esse caminho, você está indo por aquele caminho. Conciliar, né? Conciliar a pessoa, fazer com que a pessoa tenha esse tipo de conexão mais direta com as pessoas, né? A segunda coisa que eu digo é um trabalho, porque se você não trabalha, você não se mantém. Se você não se mantém, você não come. Se você não come, não mora. Então você necessita de um trabalho. E a terceira coisa é a igreja, né? Porque você precisa de uma comunidade para extravasar as coisas do trabalho e da família. E aí você tem numa comunidade a coisa. Então, se a pessoa tem esses 3 eixos em sua vida, a possibilidade dela ser feliz é maior do que se ela não tiver. Bacana. Até porque uma coisa que é muito interessante é que toda religião prega o amor ao próximo, né? E amar ao próximo é amar a Deus, porque todos nós temos a partícula divina dentro de nós, né? Acho que isso é uma coisa bem... Isso na Umbanda, isso no catolicismo, na messiânica, enfim, nessas instituições que elas servem para organizar socialmente, né, os fiéis, né, daquela linha de pensamento. A instituição, né, como o próprio Jesus, né, vamos dizer, voltando ao cristianismo, ele falou, né, ela serve para quê? Para nos relembrar a religião. Porque quando nós vivemos sem uma religião, a gente tem a tendência de colocar o mundo como nossa religião. Então, as coisas erradas que o mundo nos ensina, a gente passa a ter prioridade nas nossas vidas. Quando nós temos uma instituição que a gente vive, que a gente está junto com outras pessoas, e a gente toda semana, ou cada 15 dias, ou
a gente vai lá, se encontra e a gente relembra os conceitos de amor, o conceito de estar junto, o conceito de comunidade, você passa a viver de uma maneira melhor. Então eu preciso disso, isso que nós falamos, que é toda semana quando você vai num culto, você vai numa missa, você vai num templo, você se fortalece. Por quê? Porque você passa a viver, né, de uma maneira mais integrada com toda a sua sociedade, com toda a sua comunidade. Bacana. E com relação à ciência, Romero, ciência e religião podem caminhar juntas? São inimigas, não são? Foi. Hoje, a própria religião, ela aceita, né? Isso aí já tem uma particularidade de cada religião, né? Mas hoje as grandes religiões já aceitam a ciência como uma parceira, coisa, né? Uma parceira da sua vida, que explica muita coisa. E, inclusive, hoje, a ciência também aceita a religião de uma maneira diferente. Até, né? Porque no geocentrismo, onde era o planeta Terra e Deus, né, o Deus nosso Criador, o Deus no novo sistema, né, digamos assim, ele é o Criador não só do planeta, do ser humano, mas de todos os seres e de todas as formas que possam ou não existir. Criador do universo, de tudo, né? Eu tive um seminário que a gente fez em São Paulo, onde veio cientistas de vários países, de várias coisas, e vários religiosos também participando desse seminário. Aonde os próprios cientistas eles chegaram na seguinte conclusão: não adianta eu chegar no fim de alguma coisa, porque sempre vai ter alguma coisa a mais, né? Eu achei o átomo, mas acima do átomo também tem alguma coisa. Então os próprios cientistas chegaram à conclusão seguinte, que alguma coisa superior existe, né? Porque alguma coisa criou a primeira coisa para poder essa primeira coisa ser o que nós vivemos hoje, né? Que nem o pessoal diz muito que existe aquela briga, né? O Big Bang, aí a religião não aceita o Big Bang, né? Que é a explosão. Mas mesmo que tenha tido o Big Bang, quem criou a matéria para explodir? Hoje já muito se fala que o Big Bang foi o sopro de Deus, né? Então acho isso daí é um assunto, né, Dani, bem eclético, bem... É um assunto muito polêmico e assim, eu estou muito feliz aqui de escutar, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito, e mais feliz ainda que o Colégio de Belas Artes tem 2 profissionais maravilhosos aqui e que tem muito que agregar na educação, né? E assim, filosofia, teologia e sociologia, de uma certa forma, estão todas coligadas, né? E isso que o senhor falou, Romero, é muito importante. Enquanto sociedade, eu concordo nesses 3 pilares, né? Você ter uma família, seja ela qual for, uma religião e um trabalho. São 3 núcleos que é para você ser feliz. E o que a gente vê, o que eu vejo pelo menos, que as pessoas que são religiosas, aliás, que acreditam em Deus, algumas se identificam com alguma filosofia de alguma igreja e elas frequentam. Outras acreditam em Deus, mas não seguem nenhuma filosofia, têm a fé apenas, né? E continuam vivendo. Mas a gente vê também que, teoricamente, essas igrejas, seja ela qual for do cristianismo, elas têm as suas filosofias, a sua crença. E as pessoas vão lá porque se identificam. E eu acredito assim, que a religião ela dá efeito no ser humano a partir do momento que o ser humano consiga aplicar no seu dia a dia, a viver essa religiosidade. Porque para mim Deus é amor. Amor no sentido amplo, amor ao próximo, amor às coisas, amor à natureza, amor. Né? Então, o que acontece? O que a gente vê é que muitas pessoas frequentam essas igrejas, as igrejas delas, ou para se redimir de alguma coisa que não está legal, que ela sabe que não é legal, ou então para buscar um respiro de tanta coisa que foi o que o senhor falou há pouco, mas ela não para e pensa nas suas ações em relação àquela filosofia que ela mesma acredita. Mas ela não coloca em prática. E isso é a grande maioria. E a gente vê isso em todas as religiões do cristianismo. Não sei se o senhor concorda comigo. Não, concordo. E mais, né?
Normalmente, eu acredito que 90% das pessoas que procuram a religião pela primeira vez vai por algum motivo ou alguma coisa que aconteceu com ela. Sim, raramente as pessoas vão porque eu quero frequentar a igreja tal, porque é legal. Não, elas vão por algum problema e aí vê aquilo como a última salvação. Lógico que a gente tem as famílias, né? Que o pai frequenta, a mãe frequenta, e aí os filhos passam a frequentar. Isso também é normal. Agora, a gente sabe que muitas pessoas têm problema. E por ter problema que procura a religião. Por exemplo, aconselhamento, né? O pessoal me procura muito para pedir conselhos, né? Então, quando a gente dá um aconselhamento, é porque alguma coisa errada com aquela pessoa tem. Só que o que acontece? A pessoa, achando a sua resposta, ela começa naquele momento a fazer uma caminhada, né? Então, tipo assim, não é que ela de um dia ela era de um jeito e amanhã ela ficou de outro. Processo. É um processo. E esse processo às vezes pode levar até a vida inteira. Mas, Romero, por que você acha, como você mesmo falou, muitas pessoas em casa agem de uma forma e na igreja de outra? Então a pessoa está encenando na igreja ou encenando em casa. Não necessariamente. Duas questões que eu tenho para te perguntar. A gente vê muita gente pregando uma coisa e fazendo outra na sociedade, pregando o amor na igreja e o ódio na sociedade, e nós vemos também muitas instituições religiosas pregando ódio contra outras instituições. Aí é poder. Quebrar santo, ou a guerra santa entre muçulmanos e cristãos, que a gente vê no Oriente Médio, guerra e matança em nome de Deus, sociologicamente, filosoficamente e teologicamente, como é que se explica isso? Né? Você tem 3 tipos de explicação, se você for contar para o sociólogo, filosófico e teológico. Né? Agora, se a gente for pensar, primeiro, né, que está ligado inclusive ao que ela tinha perguntado, né? A pessoa, ela vive a um meio onde ela está vivendo. Logicamente, se eu estou dentro da minha casa, eu vivo com minha família, eu vivo com as pessoas, eu amo essas pessoas, mas o meu relacionamento com as pessoas em casa é mais íntimo. Então eu as trato de uma maneira diferente que eu trato uma pessoa numa igreja que eu não tenho a mesma intimidade que eu tenho em casa. Não é que a pessoa está diferente em um lugar ou diferente em outro. É você fazer uma coisa na igreja, ouvir uma coisa na igreja, agir de uma forma, ir na rua, na sociedade, no teu dia a dia, aí já é outra diferente. Coisa. Porque é a mesma coisa da questão da Guerra Santa. O entendimento, né, da palavra de Deus, né, ele é diferente de uma pessoa para outra. Né? Basta a gente ver, por exemplo, não todos os muçulmanos, mas alguns, e é uma parcela muito pequena dos muçulmanos, que a gente considera até terroristas. Os extremistas, né? Mesmo, né? Que é muito pequeno, são muçulmanos, mas é muito pequeno. Eles também, eles enxergam a religião de uma maneira diferente do que ela foi passada. É a forma com que eles interpretam as escrituras. Isso. E aí a gente coloca, né? Como ela interpreta, ela faz a coisa de como está interpretando. Para, vamos dizer assim, uma outra parcela, eles interpretaram errado. Porque a própria Bíblia, que é a base das 3 maiores religiões que nós temos, né? Que na Bíblia cristã você tem os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, na Bíblia cristã. É os mesmos livros que a gente tem no Torá judaico, que é os mesmos livros que a gente tem no Alcorão muçulmano islã, né? Então, os livros, a base das 3 grandes religiões, que é quase 80% de todo o planeta, ela é a mesma. Só que o entendimento dessa base é que faz essa diferença. Então, quando o próprio Jesus, né, a gente falando de coisa, fala que ele veio, né, para ensinar as pessoas a entenderem o que estava escrito. Não era para ver que o ódio existe, mas que eu tenho que amar quem odeia. Por quê? Porque eu tenho que transformar aquela pessoa que odeia em uma pessoa que não odeia. Entendeu? Eu tenho que ser bom tanto para a pessoa boa quanto para a pessoa amar. Porque as duas são meus irmãos. É fácil amar aquele que tem amor. O difícil é amar aquele que tem ódio. Esse é o grande desafio, né? E é uma das coisas que a religião prega, mas quase ninguém muito consegue difícil, muito fazer. Difícil. Até nós mesmos. Às vezes, né, a gente acaba tendo raiva de alguém, né?
porque a pessoa fez alguma coisa contra você. E a religião diz, não, eu tenho que amar aquela pessoa. Mas por que eu tenho que amar? Não é a questão de você virar cordeirinho, mas eu tenho que tentar ensinar aquela pessoa que ela também pode amar. Até porque você guarda rancor, raiva, como Shakespeare diz, é como você ficar segurando uma pedra de carvão em brasa. Quem se queima é você. Né? É um sentimento que não faz bem, né? Que é carregado. E a palavra religião vem de religar, reconectar. Então você tem que reconectar-se exatamente, principalmente com essas pessoas que você tem algum tipo de problema. Né? Eu acho que... E precisa, a pessoa, e quando a gente fala religar, ligar a pessoa a Deus, né? É ligar a pessoa entre elas, porque a gente considera que cada um faz parte de Deus. É como uma grande internet, um network de pessoas, porque se cada um tem uma partícula de Deus dentro de si, né? Se de todos somos feitos à sua imagem e semelhança, nós somos como um grande network, né? De o que acontece com você é um efeito borboleta, né? Uma atitude que você faz aqui pode passar por mim e atingir ele de alguma outra forma. Né? Até uma coisa bonita que você falou, né, da questão do sopro de Deus, né? Que a gente considera que o sopro de Deus ele é dado quando o feto ganha vida. Né? Que o feto está dentro da barriga da mãe, né? E ali está sendo um pedaço de carne. De repente a gente ganhou vida. É uma coisa muito linda, é uma coisa muito, né? Se a gente é poético, chega a ser poético até, né? Então a gente colocou dentro aquele pedaço de carne que acabou ganhando vida, alguns dizem alma, outros espírito, hoje alguma coisa, mas que criou vida através, né, do amor, né? E aí a gente continua, né? Mas é muito bacana. Existe também um lado negativo, né? Que é as pessoas utilizarem a religião pelo poder de manipulação de pessoas. Poder político, poder econômico, e a gente vê isso em todas as religiões, não é uma específica. E aí são pessoas. E, infelizmente, essas pessoas, mesmo que seja uma minoria, elas se sobressaem. E aí acaba, de uma certa forma, contaminando outras pessoas, no sentido de que essa religião não é legal. Não é. A religião ela é boa, a filosofia ela é boa. O que não é ruim, alguns dirigentes dessas igrejas, né, num sentido amplo, que deturpam isso para ter o poder e dinheiro. Como sempre, o ser humano é o problema, né? Com certeza. O homem é o problema. Foi uma ótima pergunta, porque Marx ou Engels, né, dois grandes filósofos, ele dizia que a religião era o ópio do povo, né? Porque a religião fazia com que o povo não lutasse pelos seus direitos trabalhistas, pelos seus direitos que você tinha. Dizia que você tinha que viver bem, viver harmonicamente, viver em paz com as pessoas. E esse poder é isso desde que existe o mundo. Desde que existe o mundo. Não aconteceu agora. Né? Agora, o que as pessoas muitas vezes me perguntam, né, principalmente nas palestras, é se uma pessoa em uma religião que tenha um líder desse, se ela também seria salva, seria curada, né? Eu digo que sim. Porque o que vale não é a pessoa que está à frente, mas a fé daquela pessoa que está dentro da igreja. É como eu falo, independente da igreja. Se a pessoa tem fé em ser curada, a pessoa vai ser curada. Se a pessoa tem a fé como, né, se você tem a fé de um grão de mostarda, você movimenta uma montanha e a montanha vai se movimentar. Né? Então, se você tem fé, aonde você tiver, a religião que você tiver, né, ela vai fazer com que você receba tanto o amor, quanto a cura, quanto o que você esteja procurando. Né? Mas você tem que ter a fé. Né? Tá certo que tem algumas pessoas que iludem outras pessoas e as pessoas acabam desistindo da própria fé. Se a pessoa tem que ir na igreja ou na instituição, né, na nomenclatura que quiser, não pelo ministro, pelo padre, pelo pai de santo, mas sim pelo Messias, né? Pelo orixá. Cada religião tem os seus Messias enviados pelo Deus único, né? Então acho que pelo amor e não pela pessoa, não pelo ser humano que está ali.
E pela filosofia que essa instituição Você passa. acreditar naquela filosofia. Que aquilo me identifica, é onde eu tenho respostas. Que acho que o ser humano, quando ele procura uma determinada igreja, é onde ele se encontra, onde ele tem respostas. E a partir dessas respostas, ele tem a fé dele. Que a fé dele ele vai depositar nessa filosofia daquela determinada igreja. Você tem que se sentir bem aonde você está. Se eu estou numa igreja e eu não me sinto bem, essa igreja não vai atingir, né, o seu objetivo, que é fazer você entender. Fazer o milagre acontecer em sua vida. Em sua vida. Então você primeiro vai procurar onde você se sente bem. Às vezes uma pequena coisa, como eu falei antes, acontece na vida da pessoa, naquele momento, ou uma pessoa fala para outra, né? Porque a gente sabe que tem pessoas, às vezes, que afastam as outras Todos pessoas os lugares, né? das religiões. Então, por aquele motivo, eu saí de uma religião e entrei em outra. Mas eu me encontrei nessa outra religião, né? Eu me encontrei, eu estou ali fazendo, né? Que nem foi falado antes, né? A diferença na minha vida. Eu estou entendendo o que Deus, né? Ou o que o amor quer de mim, né? Eu vou cumprir o que o amor quer de mim. E aí, eu me entregando a determinada religião, eu consigo fazer com que isso aconteça na minha vida. Como também eu posso fazer isso sem ter religião. Eu posso viver a minha vida, mas aí são pessoas muito iluminadas. É muito difícil alguém conseguir fazer isso sozinho, né? A gente precisa de ajuda, como eu falei antes, para a gente sempre estar renovando a nossa fé. E como você mesmo falou no início, o ser humano não foi feito para ficar só. Ele não é onipotente, ele precisa estar num grupo, seja ele qual for, em todas as instâncias, para ele se religar, para ele se reenergizar, para continuar, porque eu acredito que a gente está aqui para aprender e evoluir, independe de religião. E a evolução, ela vem com isso, com os acertos, com os erros, com os aprendizados, com a dor, né? Mas de forma ecumênica, respeitando todas as religiões. Acho que esse é o ponto principal. Se Deus prega o amor no sentido grande, próprio, né? Amor a todos, independe de política, de religião, de futebol, enfim, né? E por falar em futebol, um menino deu uma lição agora, até saiu na internet. Ele foi no jogo de futebol do Santos e ele admirava o goleiro do Palmeiras. Foi lá pedir a camiseta. Menino Luiz. E todo mundo avacalhou com o menino e tal. E o menino falou: eu peço desculpas, eu vou lá devolver a camisa, então. Mas ele é meu ídolo. E isso repercutiu de uma tal forma que todo mundo falou: não, você pode ser santista e admirar o jogador do Palmeiras. Até porque isso é negócio, daqui a pouco ele pode estar no Santos também. Né? Enfim, então o menino mostrou ao mundo que você pode torcer, né? E amar também o adversário. Respeitar. Que é exatamente isso que a gente está falando. Que ele tem um amor pelo goleiro do Palmeiras, ele gosta do cara. E melhor, né? A resposta do mundo a isso que aconteceu com ele. Né? Porque aconteceu, ele pediu desculpa, falou que ia devolver a camisa. Automaticamente o próprio Santos chamou ele para o Pelé, Neymar, todos mandaram mensagem para ele. Ronaldo. Né? Hoje a gente tem uma coisa dentro das pessoas que é uma coisa negativa. Né? Hoje nós achamos primeiro que a coisa é ruim para depois achar boa. Primeiro, eu acho que as pessoas nunca vão fazer o bem. Né? E isso está na sociedade dos dias de hoje. Né? Antigamente era diferente. Hoje quem se aproxima com algum interesse. Hoje até eu nunca fui seguidor de ninguém, vamos dizer assim, nas redes sociais. Hoje eu sou seguidor daquela menina Juliette. Por quê? Porque eu achei que ela mostrou ao mundo que uma pessoa pode ser boa. Né? Mesmo estando num contexto, numa situação, né, a qual ela estava, que era um reality show, né? Mas ela mostrou ao mundo que ela pode ser boa. Né? Aí eu passei a seguir ela porque... Mesmo competindo. Mesmo competindo. Isso você não precisa mudar. Eu competindo entre dois times, é um jogo de futebol. Eu tenho que amar o jogo de futebol independente de quem esteja jogando. Pelo espetáculo que está dando. Pelo espetáculo. Não pelo time que eu estou torcendo. Exatamente. Eu vou chamar o Ricardo aqui para nos levar para os nossos intervalos comerciais. Fique por aí, vai mandando sua pergunta. A gente volta já, porque o papo hoje está bom demais. Vamos lá. Programa Marque Fortuna. Oferecimento
Auto Center Tambuque, Alarmes Roma e THU Plus Size. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Alarmes Roma, monitoramento 24 horas por dia, seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais, cerca elétrica e EZFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais. Moda masculina e feminina. Bermudas, camisas polo, regatas lisas e estampadas, moletom, tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de boa qualidade e com medidas de pessoas reais. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas. Plus Size. Rua Gomes Freire, 515, Lapa, São Paulo. Telefone 11 3804 6731, WhatsApp 11 94204 2606. Plus Size. TV Sua Praia, www.websuapraia.com.br. Olá, meu amigo e minha amiga. Toda quinta-feira temos encontro marcado aqui na TV Web Sua Praia. Programa Jornada com Mark Fortuna. Muita informação, entrevista, prestação de serviço e muito mais para você. Às quintas-feiras, 19 horas, aqui na Web TV Sua Praia. Temos encontro marcado. Um beijo no fundo do seu coração. Toda sexta às 7 da noite, Papo com Fleming. Personalidades, profissões, notícias. Você fica sabendo aqui no Papo com Fleming. Toda sexta às 7 da noite. Acesse o site www.websuapraia.com.br, YouTube Web Sua Praia e participe pelo WhatsApp 13 98165 8802. Papo com Fleming. Voltamos a apresentar Jornada com Mark Fortuna. Estamos de volta hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, com mais uma edição. Essa é a nossa 14ª edição do programa Jornada com Marco Fortuna, hoje entrevistando o nosso querido amigo Romero Guedes, e daqui a pouquinho nós vamos para algumas perguntas. Só quero lembrar vocês todos de Itanhaém que durante todos os finais de semana, agora do mês de novembro, nós estaremos com a ação da Polio Zero ali na Praça Benedito Calixto, das 18 horas até as 22 horas, a Praça de Artesanato, ok? Então, dá uma passada por lá, prestigie o comércio local e contribua aí participando dessa ação da poliomielite, para a compra das vacinas contra a poliomielite. Você já garantiu o seu, né? Romero também, o pessoal aqui da Web TV também. Tem uma Fiat Toro, tem iPhone, nossa, muita coisa aí que vai pela Loteria Federal do dia 18 e todo o recurso vai para o Rotary Internacional para a compra das vacinas da poliomielite. Mas nós temos participações aí, né, Dani? Temos sim, gente, participe que é muito bacana. Bom, o pessoal está curtindo muito o nosso assunto, porque realmente ele é bem interessante, né, pelas nossas redes sociais e pelo site. A Inara
Desculpa que eu não vou saber dizer o seu sobrenome. É Swoboda. Inara Swoboda. Parabéns, Romero. É assim mesmo? Você conhece? É Swoboda? Não sei. Não sei o sobrenome, mas parabéns, Romero. E também quem está nos assistindo, nosso fiel web espectador Mário Pérez. Bom programa, amigo. Mário, eu vou ligar para você, viu? Vou mandar, já só veio o WhatsApp aqui. Vir aqui. O Flamengo também já deu uma intimada nele vir aqui, né? E, nossa, tem muito joinha, muita gente participando, mas vamos indo. É isso aí. Romero, tem tanto assunto para falar em tão pouco tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a tua jornada de professor. Você dá aula no Colégio de Belas Artes. Vamos falar um pouquinho do Colégio de Belas Artes, porque é um colégio diferente, né? É um colégio que tem um espaço diferente, uma área onde você tem a liberdade para trabalhar fora da sala de aula. Você é incentivado a trabalhar com seus alunos, a criar, a buscar dos alunos o que eles têm de questionamento. Acho que isso é uma coisa legal. Você como professor não tem que impor um conhecimento. Ao contrário, você puxa do estudante, isso a nível de ensino médio e a nível de fundamental também, você puxa do aluno o ser pensante, né? Vamos falar um pouquinho do Colégio de Belas Artes. Quando eu vim para Itanhaém, eu vim me aposentado, né? Eu era aposentado, me aposentei em São Paulo. Era surfista, foi aí que você começou a surfar também, né? Na verdade, eu aprendi a surfar em Itanhaém. Foi aqui? Eu encontrei um ex-aluno meu, né? Que ele fazia parte da EcoSurf, né? E ele me ensinou a surfar. Então ele virou meu professor. Ah, que bacana. Né? Eu dava aula com ele, né? Ele era pequeno, né? E aí ele ficou grande e começou a me ensinar. Ele me ensinou a surfar aqui e aí eu nunca mais desisti, graças ao bom Deus. Hoje, né, eu tenho a felicidade de encontrar Deus assim no mar, que é muito bom, gente. A energia do mar é fantástica, né? E morar perto da praia é tudo por isso. Né? A vida é difícil. A vida é difícil, né? Eu pego a prancha, dou 10 passos. Não, Praia dos Pescadores, Estátua Mulheres de Areia, entendeu? Desagradável, né, professor? Bem ruim, bem ruim. Mas isso ajuda bastante, né? Mas uma coisa boa, né, é que quando eu vim para cá, eu encontrei o Zanella, né, o Gabriel Zanella. Gabriel, um beijo no coração, você, Márcia, seu Zanella, que estão sempre na sintonia, inclusive. Sim, né? Grande parceiro aqui da web. Né? Fiz uma amizade muito boa com ele. Então nós passamos a ter discussões filosóficas, teológicas, né, ali na pizzaria, né, na Praia do Sonho. E a gente se encontrava regularmente para poder ter discussões filosóficas, né? Mas eu já estava bem mais tranquilo. Aí ele pegou e assumiu o Colégio de Belas Artes, porque ele já é professor há muitos anos, ele tem uma visão de professor muito boa. E aí ele falou: Romero, vem fazer parte comigo dessa jornada. E eu aceitei, lógico, né, para ajudar ele. Eu acredito que o Gabriel, ele, além de ser um bom professor, ele tem uma visão de educação, né, no sentido amplo. Por isso que o colégio dele é um sucesso aqui na cidade, né? Porque ele engloba toda a parte do ser humano mesmo, o conhecimento, né, escrito, o prático. Vocês que estão lá sabem melhor do que eu isso. Quando eu fui para lá, né, ele estava à frente já das outras escolas. Por que eu acho que ele estava à frente? Porque agora o MEC vai lançar o ensino médio, o novo ensino médio. Ensino médio, Na verdade, o Colégio Belas Artes já vem atuando como um novo ensino médio. Porque quando eu fui para lá, ele falou: Romero, eu quero que você dê filosofia. Eu não quero que você ensine filosofia. Né? Qual é a diferença entre um e outro? Eu passo conhecimento. O outro, eu faço as crianças a pensar. Crianças não, porque senão eles vão me xingar, os adolescentes, né? Os jovens, né? Eu tento fazer eles a pensar, eles a raciocinar, né? Quando eles saem do Colégio de Belas Artes, eles têm que sair com uma bagagem de que ele vai sair do colégio dizendo: não, eu vou enfrentar a vida de uma maneira melhor. Seres pensantes. Seres pensantes. Eu acho bacana que, além disso tudo, além da parte da capacitação profissional dos educadores, né, que todos são focados em suas matérias, mas voltados nisso que você falou,
fazer o aluno questionador, perguntar o porquê. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser. A verdade é mutável, não é, Homero? Você como filósofo, o que era verdade na Idade Média, hoje já não é mais verdade. Amanhã o que é verdade hoje pode não ser, Dani. A ciência vai provando isso, né? Não é? Então isso é uma coisa bem mutável. Além disso, a estrutura da escola, que era uma chácara lá, né? Era a Chácara Bargielli. Aliás, para quem não sabe, o Colégio Belas Artes fica ali na Avenida Henri Forcial 908, no Belas Artes, bem pertinho ali da rodoviária, né? Então tem um espaço, tem solário, biblioteca, horta. O aluno é estimulado a fazer trabalhos Esporte. na prática mesmo, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque eles são livres também, né? Eles são livres também para discutir. E aí quando nós criamos eles, o ato da discussão, o ato de perguntar, o ato de dizer o porquê, faz com que eles tenham uma mentalidade diferente. E interagem melhor também, né? Isso, a prova é que é um dos maiores índices de aprovação em vestibulares. E detalhe, Hoje, o Colégio Belas de uma Artes. certa forma, nesse processo, ele automaticamente ele assume uma responsabilidade, Sim. né, do conhecimento, que ele também faz parte, porque muitos alunos em escolas tradicionais, eu tirei nota baixa porque o professor não explicou direito, nunca eu estou inserido nesse contexto, mas a partir do momento que o processo é o contrário, o adolescente, criança, enfim, o jovem que está estudando, e ele faz parte desse processo, ele se torna questionável, ele se torna um ser pensante, aí ele tem a responsabilidade de fazer acontecer. Por isso que os resultados são bons. A educação é multilateral, não é unilateral, né? O professor ensina, mas vai do aluno também exatamente ter esse potencial de ir atrás, de questionar, de buscar, de saber mais, de ter mais o conhecimento, né? Eu lembro muito que os alunos eles têm uma reação muito estranha na minha primeira pergunta que eu faço para o primeiro ano do ensino médio, né? Vocês sabem o que é aposentadoria? Aposentadoria? Mas isso não é para velho? Não vai chegar lá? Aí a gente explicar que ele tem que pensar agora para se aposentar, né? Que ele vai se aposentar muito melhor se ele começa a pensar agora, já é uma maneira deles começarem a ver que a vida não é só o momento, que é um dos grandes problemas hoje na nossa realidade, que é o imediatismo, né? Hoje eu só quero saber aquilo que está acontecendo comigo hoje. Eu não penso numa amanhã, eu não penso no futuro, né? É a casualidade, né? Eu não penso nem daqui a alguns segundos, né, o que eu vou fazer. Então, o que vai me gerar? Então, quando a gente pega lá no colégio, a gente tenta passar para os alunos que a realidade da vida, né, principalmente em sociologia e filosofia, que é as matérias onde ele me deixa livre para trabalhar esse tipo de coisa, né? A gente mostrar para eles que a vida é muito mais do que simplesmente viver, né? Que a gente tem que ter um objetivo em nossa vida e não é só viver, porque quando a gente só vive, com certeza a gente vai ter muita coisa ruim durante a nossa vida, porque a gente não pensa no nosso futuro, então eles saem de uma maneira diferente. Então eu fico grato, porque até hoje a gente recebe muitas ligações, muitas mensagens dos alunos, né, falando, até o Gabriel falou da Giovana, uma menina linda, Sim. maravilhosa, está fazendo medicina na Rússia. Foi para a Olha Rússia. que sensacional. Sabe? Isso é o maior orgulho para um Fora professor. isso, Para nós outros 5 ou 6 alunos que passaram em universidades federais também, né? O que é muito difícil você passar numa USP, numa PUC, numa... E sabe o que eu São acho Carlos, né? mais São Carlos. interessante que eu achei no colégio que eu tive o prazer de visitar, né? É que não tem inspetor de aluno. Isso não é um sinônimo de que a escola é uma bagunça, não tem quem organize. Não, muito pelo contrário. A escola tem câmeras, ela é monitorada, mas aquela questão que eu falei há pouco da responsabilidade da minha integração com a minha escola faz com que eles, de uma certa forma, se adequem ao ambiente e respeitando todos, porque eu vejo o grande conversando com o pequenininho, e mesmo assim, tudo monitorado, porque tem câmeras, tem os senso de professores. Pertencimento, Dani. Exato. Entendeu? As crianças se sentem parte de algo daquilo lá. Por isso que isso realmente temos. Opa. A Fernanda Schuller. Ela, excelente. Beijão, Fê. É assim, Schuller mesmo? Então tá certo. Excelente programa, orgulho do meu irmão querido. Parabéns a todos. Um beijo, te amo muito. Manda um beijo pra Carmita. Um beijo, te amo muito. E nossa mãe ficou muito emocionada. Olha aí, isso aí.
Romero, Você é suspeito, né? Ah, nem tanto. Poderia ficar quietinha se não fosse. É verdade. Aliás, é uma família maravilhosa, viu? Família aqui maravilhosa. Romero, você falou sobre o preparo do Colégio de Belas Artes, e prova disso também é que quando veio a pandemia, acho que foi a única escola, talvez do Brasil, que não parou um dia, que já estava preparado. Olha, já tinha os grupos formados, dos grupos de monitoria, só adaptou, né? Dia 16... Na verdade, nós levamos 48 horas, já estavam tendo aula virtuais. Dia 16, o governo do estado decretou a paralisação das escolas, dia 17 as aulas já eram online. Não parou um dia sequer. Tanto que seguiu o calendário. Quando tinha feriado, era feriado, e horários de aula, os alunos entrando online às 7 horas da manhã, os professores também. Né? Uma coisa assim, quer dizer, de certa forma, até a escola estava já um passo à frente também com relação a isso, né? Sem saber do que viria. Acredito que é exatamente essa questão de ver à frente, né? É um diferencial, né? De ver à frente. E principalmente é tomar atitude, né? Porque quando a gente pensa no futuro, a gente pensa nas possibilidades, né? Inclusive causalidade, né? Sim. Causa e efeito. Quando a gente pensa que pode acontecer algum problema, eu já penso na solução antes que ele aconteça. E aí, quando ele acontece, se torna mais rápido e mais fácil resolver, né? Nós tivemos essas aulas WhatsApp que foi maravilhosa, né? Tipo assim, houve uma participação muito grande dos alunos. Não foi encher linguiça, não foi simplesmente perder o tempo, não. Foi realmente uma coisa efetiva, né? Inclusive, minhas matérias, muita gente achou que ia ser difícil, né? Porque você tratar de filosofia através de um WhatsApp... O professor teve que se transformar em youtuber, em tudo, né? E olha que eu não tenho muita técnica assim de fazer, mas foi fácil, né? A gente teve uma assessoria, inclusive, para a gente começar, para a gente fazer. Mas a participação dele, mais a nossa ajuda mútua, né? Tanto é que no começo nós não dávamos aula só no período. Exato. Eles conversavam com a gente o dia inteiro, né? Tivemos até que parar um pouco, porque falou, não é mais 1 hora de aula por dia, a gente estava dando aula dia e noite. Você sabe que outros professores me falaram a mesma situação em escola pública, porque o adolescente, o jovem, enfim, quando ele está nessa sociedade e escola, que é a segunda casa deles, que eles tudo bem, tem muitos adolescentes que não gostam de estudar, vão na escola, tem que ir na escola e tal, mas ele se identifica, e a partir do momento que ele não tiver nesse espaço, ele vai buscar, ele vai atrás. Então, essa coisa de ficar 24 horas online, se você não cortar... E você falou de adolescentes que não gostam de ir na escola, vai de nós também, educadores, mudar esse senso, mostrar para eles que aqui a escola não é uma coisa chata, a escola pode ser uma coisa bacana, pode ser uma coisa gostosa. Exato. Né? Onde você vai aprender, onde você vai preparar seu futuro de uma maneira gostosa também. Romero falou sobre aposentadoria, né? O Alô e falou sobre viver não é apenas estar vivo, né? Viver não é apenas viver. Você tem que ter objetivo, mas ótimo, além dos objetivos, o que tem que ser trabalhado, quais são as metas e os obstáculos que você tem que ir atingindo para chegar naquele objetivo, né? É ter o seu objetivo e já ter em mente um planejamento de vida para saber quais são as etapas até você chegar naquele objetivo. Eu já falo para eles, mas criança tem que ser criança, tem que brincar, o adolescente tem que ser adolescente, passar por todas essas fases. Só que, desculpa interromper, só para complementar o que o Marco estava dizendo, só que hoje em dia, por causa do avanço da tecnologia, por causa de internet, enfim, e o imediatismo, pulam muitas etapas. A criança está deixando de brincar, a menina está deixando de brincar de boneca, ou menina de carrinho, ou vice-versa, tanto faz, né? De brincar, né? Por causa desse imediatismo, por causa do perigo de brincar na rua, enfim. Só celular.
né, aquelas brincadeiras folclóricas que a gente teve na nossa infância, hoje raramente... Pega-pega, esconde-esconde, beija-abraço perto de mão. Achei raramente interessante isso chamar tem. de folclóricas, é muito interessante. Mas até está se tornando, se a gente for pensar, né? Eu dei aula numa escola em São Paulo particular que tinha aula de conceitos folclóricos. Então, ali aprender a fazer uma pipa, aprender a jogar amarelinha, né? Então, isso é real, se você for pensar, mas aquela coisa da verdade que muda, né? Que você estava falando há pouco. Antigamente, isso nunca ia imaginar que ia ter uma aula para ensinar a brincar, né? Crianças que ficavam período integral na escola. Então, é muito complicado isso. Então, isso que o Marquinhos falou, para mim é uma verdade. Tem que ter um planejamento, tem que ter mas não pular essa fase, Dentro não pular essas etapas. Eu já comento muito com eles a questão do plano de vida, né? Que nós temos que ter um plano de vida. Então eu tento ensinar, mas muito pouco, assim, a gente não tinha muito tempo. Com o novo ensino médio eu vou ter, acredito que uma aula só para falar disso. Tipo que Projeto seria, Gol mesmo. Sensacional. Projeto Gol, um plano de vida, mostrar para eles que eles podem se planejar para fazer aquilo que eles querem. E o fazer eles pensar nisso já ajuda eles não serem tão imediatistas. Exatamente. Né? É muito legal. E você tendo, que nem uma pergunta até que me fazem bastante, né? Por que eu tenho que vir para a aula? Né? Por que eu tenho que ir para a escola? Né? Por que a gente só não fica em casa no celular, aprendendo pelo celular ou aprendendo pela coisa? Aí a gente fala, né, a questão daquilo que a gente falou, inclusive, no outro bloco, né? De viver, de participar, de ter um outro conhecimento que não é a tua família. Então, quando você sair de casa, que você começar a ter um outro relacionamento de trabalho, de coisa, você já vai estar preparado a conviver com outras pessoas. Então, a escola não é só aprender. A escola ela dá estrutura. É um centro de convivência. Ela né? dá estrutura para você viver em sociedade. Então, você ter várias matérias, você fazer com que eu me identifico mais com as aulas de biologia, de exatas, disso. Tudo isso faz parte da comunidade interligado escolar. na vida, né? E aí a gente prepara eles para isso. E isso é um trabalho sensacional, né? Gente, falta 3 minutos para o término do nosso programa. 2 minutos agora. Passa rápido demais quando o assunto é bom. Mas eu quero falar uma coisa para você, Romero. Nem falamos de sociologia nem filosofia. Você acredita que possa existir vidas em outros planetas? Acredito. E assim, a Igreja Católica tem um dos maiores observatórios do mundo lá no Vaticano, né? Um dos maiores telescópios. Um dos maiores telescópios do mundo também. Então, a Igreja tem a sua parte que estuda a ciência, não que faça a ciência, mas que... Não faz, a Igreja faz ciência também. Nós temos uma congregação, né, que a gente chama um departamento do Vaticano que é só para falar de ciência. Tanto é que os maiores textos, os maiores como é que se fala, escritos sobre ciência estão na biblioteca do Vaticano, né? Que é meio difícil você ter acesso, porque são os primeiros textos de Da Vinci, os primeiros textos de Galileu, né? Tá tudo lá no Vaticano. Então eles têm esse contato muito íntimo com a ciência, né? Então, e aí, agora então que os próprios cientistas, né, estão também à procura desse primeiro motor, como Platão falava, né? O primeiro motor que criou toda essa estrutura para que possa haver a vida. Né? O Vaticano ele ajuda também a encontrar, a tentar unir as duas partes. Eu acho que os dois lados da moeda estão mais mente aberta também agora também. Né? Estão mais próximos. E conhecimento, né? É o conhecimento. E a gente viu agora nesse período de pandemia que a gente nunca viu tanto ciência e religião ligados. Exato. Né? Porque era uma doença nova, difícil, que os cientistas tinham que concorrer para entender. E, ao mesmo tempo, a fé das pessoas em não pegar ou se curar, enfim. Então, a gente via que mesmo médicos, enfermeiros, cientistas, né? Muita oração muitas dentro orações dentro dos hospitais, das coisas.
dentro dos laboratórios. Energia, né? Então a gente nunca viu tão forte a ciência ligada com a religião. E uma coisa que eu particularmente acredito, que a sociedade ela só vai ter sucesso enquanto tiver religião e ciência e sociedade andando de mãos dadas. Em harmonia. Só para você ter ideia, eu conheço algumas congregações enclausuradas, né, que é aquele pessoal que não sai de dentro do prédio. Né? Então, eles ficaram orando pelos imunologistas fazerem a vacina. Eles ficavam orando dentro, né, dos seus ambientes para que as pessoas achem essa vacina mais rápido, para que o mundo seja salvo mais rápido. Né? E graças a Deus, Deus deu a essas pessoas a possibilidade de criar a vacina. A mentalidade atual hoje, você aceitar a ciência não é renegar a religião, e aceitar a religião não é renegar a ciência, ao contrário, né? É complementação. Quem criou o médico? Quem criou a pessoa do médico? Não foi, não foi Deus? Exato. Então, se ele deu a ele a possibilidade de curar, a possibilidade de tratar, então ele tem que aceitar. Assunto encantador. Temos mais alguém aí? Sim, um grande parceiro aqui da Web Sua Praia, o Carlos Oliveira. Carlão, beijo no coração, meu querido. Passando rapidinho, só para registrar meu abração ao convidado e à equipe da Rádio Saudades. É isso aí, grande abraço, Carlão. Nosso amigo cantineiro também foi, né? Romero, estamos chegando ao final do programa. Nós certamente vamos marcar outra entrevista, que eu quero falar com você sobre Platão, quero falar com você sobre Atlântida, sobre continentes perdidos, quero falar com você sobre tantas outras coisas, sobre a sociedade, né? Assuntos que não deu para falarmos hoje, porque 1 hora é muito pouco. Com certeza o Fleming também vai querer trazer você no Papo com o Fleming aí, que é um programa muito bom. Gratidão pela sua presença, lamento e peço desculpa ao nosso web espectador por hoje não podermos ter abordado esses assuntos sobre a sociedade que estamos vivendo hoje, a sociedade que vamos viver amanhã, né? Tantos assuntos aí que entra dentro, mas você, como uma pessoa tão ampla, certamente em breve voltará aqui conosco. Romero, suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito a vocês terem me convidado por estar aqui, né? É muito bom a gente passar, né, muitas minhas opiniões, outros conhecimentos, opiniões de outras pessoas, mas o importante é a gente estar sempre ajudando um ao outro a pensar, a participar, a estar junto, a ter esse conhecimento e sempre aceitar, nunca duvidar, né? Quando a gente aceita 2 opiniões até diferentes, eu crio uma terceira, que é a minha opinião. E assim eu faço filosofia na minha vida. Você pensar sobre, né? Você pensar sobre. Não existe verdade absoluta, né? Entre o que você pensa e o que ele pensa, eu posso tirar minha conclusão ali. Gratidão, Romero. Meu querido Ricardo Camargo. Um abraço, Mark, um abraço aos nossos convidados, nosso convidado, Daniela Fernandes. E mais uma vez, uma boa noite a todos os web telespectadores da TV Sua Praia. Dani. Nossa, obrigada, Marco, por essa oportunidade maravilhosa. Professor, olha, realmente não vai faltar oportunidade, os microfones da web estão à sua disposição, porque é muito bom a gente compartilhar conhecimento, né? O professor tem isso na veia, né? De compartilhar informações. E agradeço a todos os nossos web espectadores. Fiquem com nossa programação do Flashback na rádio, 24 horas, também na TV. E amanhã, né, tem Rotary. Rotary vamos falar agora. Aliás, deixa eu só avisar o pessoal também, claro, que a partir da próxima quinta-feira, viu, equipe técnica? A Dani vai começar a aparecer novamente no nosso programa aqui fisicamente também, viu? Eu estou no grupo do Ricardo, a Voz Oculta. Agora já falei aqui publicamente, agora cobra aqui no ar agora. E também tem o Papo com o Fleming amanhã, né? Amanhã. Então tá cheio de programa, fora o Bom Dia Itanhaém, um jornal informativo da cidade, com várias coisas, várias informações importantes para nós aqui da cidade. E o Despertar Sertanejo, né? Com o Fleming, a Vaca Mimosa e o Tonho. É isso aí, Vaca Mimosa, que já está indo até querendo ir para outra emissora, mas não vai não. Ofereceram, mas ela falou, não, daqui eu não saio. É isso aí. Gente, uma boa noite. Lembrando vocês, então, que na próxima, amanhã, sexta-feira, dia 12,
nós teremos a grande entrevista aqui com a Antonieta Fernandes, ela que é presidente do Rotary Club de São Paulo, Anchieta, distrito 4.420, e na próxima quinta-feira, dia 18 de novembro, nós entrevistaremos aqui o ex-prefeito de Itanhaém e atual coordenador do programa Vale do Futuro do Governo do Estado de São Paulo, Marco Aurélio Gomes. Meu nome é Marco Fortuna, fique com a nossa programação. Um beijo no fundo do seu coração. Tchau, tchau. TV Sua Praia, www.websuapraia.com